O silêncio geralmente reinava na cobertura de Alexander Sterling, mas um telefone tocando acabou de quebrar a quietude. Ele esperava que sua empregada insubordinada estivesse na linha, implorando por seu emprego. Em vez disso, uma voz frágil de criança sussurrou: "A mamãe está dormindo." Ela disse com a voz rouca, com uma tosse úmida ecoando atrás dela. "Ela não acorda, moço. Ela está muito fria." Alexander, o chefe do crime mais implacável de Chicago, quase desligou. Mas então a garotinha fungou. "Ela me disse para segurar a moeda de lobo de prata que você deu a ela." "Você é o lobo?" O sangue dele gelou instantaneamente. Se você gosta de contos emocionantes de segredos ocultos, por favor, curta, compartilhe e se inscreva. Alexander Sterling não tolerava imperfeições. Ele era um homem que exigia controle absoluto, uma característica forjada no crisol sangrento e implacável do submundo de Chicago. Para o público, ele era o CEO intocável da Sterling Logistics, um império multibilionário com enormes escritórios de vidro com vista para o rio Chicago. Para o mundo oculto que operava nas sombras da cidade, das docas do South Side às salas VIP com cordas de veludo da Rush Street, ele era o capo. Ele era o juiz, o júri e o executor de um vasto sindicato. Um sindicato que havia sufocado as facções russas rivais 5 anos antes. Alexander era um homem esculpido em mármore frio. Ele usava ternos Tom Ford feitos sob medida que escondiam a tela de cicatrizes em seu torso. E um relógio Patek Philippe Grand Complication batia em seu pulso, um lembrete constante de que tempo era dinheiro. E desperdiçar seu tempo era uma ofensa fatal. Ele vivia em uma propriedade extensa e fortemente fortificada em Lake Forest. Uma enorme mansão de calcário, protegida por hectares de carvalhos antigos. E por homens armados carregando submetralhadoras Heckler e Koch com silenciador. Nesta fortaleza de solidão e paranoia, sua equipe operava como fantasmas. Eles eram bem pagos, rigorosamente investigados e treinados para olhar para o chão quando Alexander passava. Eles deveriam ser invisíveis. E então havia Clara. Clara Jenkins fora contratada há 8 meses, através de uma agência doméstica de elite que atendia a bilionários. A verificação de seus antecedentes era impecável, embora totalmente comum. Ela era uma mulher vinda do nada, sem família listada, sem dívidas e sem pegada social. Ela era um fantasma mesmo antes de pisar na propriedade Sterling. Alexander a notou apenas brevemente durante sua primeira semana. Uma mulher pequena e frágil, com cabelos castanhos opacos sempre presos em um coque apertado e severo. Ela usava um uniforme que parecia 2 números maior para sua estrutura delicada. Ela mantinha a cabeça baixa, com os olhos fixos nos pisos de mármore italiano importado. Por meses, ela foi a serva invisível perfeita. Mas recentemente, Clara havia se tornado um problema. 3 semanas atrás, Alexander entrou em seu escritório particular. Uma sala estritamente proibida para todos, exceto sua faxineira de maior confiança. E encontrou Clara parada, completamente imóvel, olhando para a fotografia emoldurada em sua mesa de mogno. Era o único item pessoal em toda a bala. Uma Polaroid borrada e espontânea de Alexander e uma mulher com cabelos escuros, radiantes e indomados. Eles riam em uma varanda no hotel de Paris, em Mônaco. O rosto da mulher estava meio virado para longe da câmera. Era a única evidência física de que Alexander Sterling possuía um coração. E que ele havia sido partido exatamente 5 anos atrás. Quando Alexander pigarreou naquele dia, Clara deu um pulo violento. Seu rosto perdeu toda a cor antes que ela sussurrasse um pedido de desculpas frenético e fugisse da sala. Alexander ignorou o fato, considerando uma curiosidade ociosa de uma serva. Mas então vieram os erros. Na semana passada, ela derrubou uma bandeja de decantadores de cristal no corredor. Isso aconteceu quando um dos capos de Alexander simplesmente falou em voz alta. Ela estava constantemente tremendo. Ontem, seu chefe de segurança, um capanga enorme chamado Victor, relatou que Clara havia desmaiado na lavanderia. Ela recusou atendimento médico, praticamente implorando a senhora Gable, a governanta-chefe, para não chamar um médico. Alexander desprezava a fraqueza. Em seu mundo, a fraqueza convidava predadores. Uma empregada distraída e trêmula era um risco. Mais preocupante ainda, sua paranoia sussurrava que o comportamento errático dela era um disfarce. Era o mesmo instinto que o manteve vivo em 2 tentativas de assassinato.
A Bava Volkov vinha fazendo movimentos discretos perto dos estaleiros. E se Clara fosse uma infiltrada? E se o desmaio dela fosse uma desculpa para plantar escutas enquanto estava no chão? Sentado em seu escritório cavernoso no topo do edifício Sterling, Alexander tomou sua decisão. O horizonte de Chicago brilhava como um leito de diamantes esmagados abaixo dele. Ele não tinha paciência para mistérios dentro de sua própria casa. Ele apertou o botão do intercomunicador em sua mesa. Victor? Sim, chefe. A voz rouca respondeu instantaneamente. A nova empregada, Clara, ela não apareceu para o turno dela hoje, não é? Não, senhor. A senhora Gable ligou às 6 horas da manhã. Disse que ela estava terrivelmente doente. Parecia mal, segundo Gable. Tossindo, mal conseguia falar. O maxilar de Alexander se contraiu. Pegue o número de telefone e o endereço registrado dela. Vou rescindir o contrato dela imediatamente. E Victor? Sim, chefe. Mande 2 homens para o endereço dela depois que eu ligar. Quero que o apartamento dela seja revirado. Se ela estiver usando uma escuta ou se tiver alguma comunicação com Alexei Volkov, quero saber antes do pôr do sol. Se ela estiver limpa, pague a ela uma indenização de 10 mil. E diga a ela que se chegar a menos de 8 quilômetros de Lake Forest, eu a enterrarei lá. Entendido. 5 minutos depois, Victor colocou um pedaço de papel na mesa impecável de Alexander. Tinha um número de telefone e um endereço. Rua 18 Oeste, número 1142. Apartamento 4B, Pilsen. Uma área degradada e em processo de gentrificação no Lower West Side. Não era o tipo de lugar onde uma empregada bem paga da propriedade Sterling deveria morar, a menos que ela estivesse desviando seu dinheiro para outro lugar. Alexander pegou seu celular seguro e não rastreável. Ele discou o número, seus olhos cinza ardósia frios e sem piscar. Ele estava preparado para ela chorar, implorar por seu emprego, alegar pobreza. Ele não sentia nada. O capo de Chicago não tinha espaço para piedade. O telefone tocou. 1, 2, 3, 4 vezes. Finalmente, a linha se abriu. Alexander abriu a boca, as palavras afiadas e impiedosas de demissão na ponta da língua. Clara, você está... Alô? A voz que o interrompeu era minúscula, ofegante e carregada de uma inocência profunda. Parecia totalmente estranha ao telefone criptografado pressionado contra a orelha de Alexander. Era uma criança, uma garotinha. Alexander franziu a testa, suas sobrancelhas se unindo profundamente. Ele afastou o telefone, verificou o número que Victor lhe dera e o colocou de volta na orelha. Quem é? Ele exigiu, seu barítono profundo naturalmente autoritário e áspero. Eu sou a Mia, a garotinha sussurrou. Ao fundo, Alexander podia ouvir um som terrível. Uma tosse úmida, ruidosa e agonizante que parecia rasgar o peito de alguém. Você é o médico? A mamãe me disse para apertar o botão verde se o telefone tocasse, mas ela disse que seria o médico. Alexander sentiu uma estranha pontada de irritação, mas uma paciência incomum o impediu de desligar. Onde está sua mãe, Mia? Coloque a Clara no telefone. Não posso, disse a menina, com a voz agora trêmula, à beira de um soluço preso na garganta. A mamãe está dormindo. Ela não acorda, moço. Ela está muito fria. Tentei colocar meu cobertor nela, mas ela está tremendo. E está tossindo vermelho. Tossindo vermelho. Os olhos de Alexander se estreitaram. Sangue. A mulher estava tossindo sangue. O chefe da máfia dentro dele calculou imediatamente a situação. Clara estava gravemente doente, possivelmente morrendo. Isso explicava o desmaio. Explicava os tremores. Ela não era uma espiã russa. Ela era uma mulher desesperada e moribunda tentando manter um salário. Mia, disse Alexander, suavizando a voz apenas um pouco. Ele percebeu que estava falando com uma criança apavorada, sozinha com uma mãe moribunda. Ouça-me. Eu não sou o médico, mas sou o chefe da sua mãe. Ela tem algum vizinho a quem você possa recorrer? Não, Mia fungou. A mamãe diz que não podemos confiar em ninguém. Ela diz que homens maus estão sempre nos procurando. Temos que ficar quietos como ratinhos. Se eu sair, os homens maus podem me encontrar. Alexander fechou os olhos, apertando a ponte do nariz. A paranoia, o segredo, era o comportamento clássico de uma mulher fugindo de um parceiro abusivo. É por isso que ela era um fantasma. É por isso que ela aceitou um emprego de empregada doméstica em uma fortaleza.
Ela estava se escondendo. Vou enviar alguém para ajudar sua mãe, disse Alexander, sentindo uma obrigação inesperada e pesada. Ele não se importava com Clara, mas deixar uma criança assistir a mãe se afogar no próprio sangue era cruel, mesmo para ele. Mas preciso que você vá e tranque a porta da frente. Você pode fazer isso? A mamãe trancou com a corrente grande. Sussurrou Mia. Eu sou muito pequena para alcançar. Tudo bem, está tudo bem, Mia. A ajuda está a caminho de qualquer maneira. Alexander alcançou o intercomunicador para ordenar que Victor chamasse uma ambulância para o endereço de Pilsen. Ele pretendia desligar e lavar as mãos de todo o caso miserável. Moço! A voz de Mia veio pelo alto-falante, frágil e desesperada. O que foi, Mia? Você é o lobo? O dedo de Alexander congelou sobre o botão do intercomunicador. O ar em seu escritório, espaçoso e climatizado, de repente, pareceu totalmente desprovido de oxigênio. Seu coração, geralmente um metrônomo constante e insensível, deu uma batida violenta e dolorosa. O que você disse? Ele perguntou, sua voz caindo para um sussurro perigoso e ofegante. A mamãe me disse. Ela me disse que se eu ficasse com muito, muito medo, e ela não conseguisse acordar, eu deveria segurar a moeda, explicou Mia. O som de metal tilintando fracamente podia ser ouvido na linha. É uma moeda de prata pesada. Tem um lobo assustador nela. Ela disse, ela disse que o homem que deu a ela era um lobo grande e assustador que protege sua matilha. Ela disse que se eu a segurasse, o lobo saberia que precisamos dele. A sala começou a girar. Alexander Sterling, um homem que havia encarado canos de armas sem piscar, sentiu suas mãos começarem a tremer. 5 anos atrás, em Mônaco, ele viajou para lá sob um pseudônimo. Ele foi para negociar um acordo de armas com a Irmandade Corsa. Uma noite, no cassino do Hotel de Paris, ele conheceu uma mulher. Ela se apresentou como Sarah. Tinha cabelos escuros, radiantes e indomados. Uma risada que o fazia esquecer o sangue em suas mãos. E olhos que viam através do monstro, até o homem por baixo. Por 2 semanas, eles viveram uma vida inteira. Foi a única vez que Alexander baixou a guarda. Ele havia se apaixonado completa e totalmente. Mas na manhã em que deveria partir, ele acordou na suíte de luxo e descobriu que ela havia partido. Nenhum bilhete, nenhum vestígio. Apenas um fantasma que roubou seu coração e desapareceu no ar do Mediterrâneo. Antes de se separarem na noite anterior, ele havia lhe dado algo. Uma herança de família, um medalhão de prata antigo e pesado, estampado com um lobo rosnando. O brasão original da família Moretti, seus ancestrais, antes de anglicizarem seu nome para Sterling, para construir seu império corporativo. Era uma peça única, um farol, uma promessa de proteção. Ele disse a ela, se você precisar de mim, não importa onde esteja, esta moeda significa que você está sob minha proteção. Mia, Alexander engasgou com a garganta apertada. Sua mente girava enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam violentamente. O cabelo castanho sem graça da empregada era tingido. As roupas largas escondiam sua figura. Sua reação aterrorizada à fotografia em seu escritório. Clara era Sarah. Quantos anos você tem, Mia? Alexander perguntou, as sílabas com gosto de cinza. Eu acabei de fazer aniversário, disse a garotinha com orgulho, apesar das lágrimas. Tenho 5 anos. 5? A matemática o atingiu com a força de um trem de carga. 5 anos atrás, Mônaco. Ele estava falando com sua filha. Mia. A voz de Alexander falhou. Um som que Victor ou qualquer um de seus capos nunca acreditaria que pudesse vir do chefe implacável. Mia, ouça-me com muita atenção. Mantenha a porta trancada. Eu estou indo. O lobo está indo. Você está? Sim, vou salvar sua mãe. Apenas fique com ela. Não solte a moeda. Alexander jogou o telefone no chão, batendo com o punho no botão do intercomunicador. Victor, agora! No meu escritório. 10 segundos depois, as pesadas portas de carvalho se abriram. Victor, um homem de 1,93 m, com o rosto marcado por cicatrizes de faca, entrou. Sua mão repousava instintivamente no cabo de sua arma escondida. Chefe. Alexander já estava se movendo. Ele pegou o paletó de seu terno, feito sob medida do encosto da cadeira, e abriu o painel oculto em sua parede. Ele pegou uma Sig Sauer P
226 personalizada, e a colocou em seu coldre de ombro. Traga o Maybach. Estamos indo para Pilsen, Alexander latiu, seus olhos ardendo com um fogo terrível e profano. Ligue para o Dr. Aris no centro médico da Universidade Rush. Diga a ele para preparar uma sala de trauma particular. Esvazie um andar inteiro. Victor piscou confuso. Chefe, esse é o endereço da empregada. Eu posso simplesmente mandar os rapazes também. Alexander atravessou a sala em 3 passos largos, agarrando seu chefe de segurança pelas lapelas do terno. Você não vai mandar os rapazes, nós vamos. E se não chegarmos lá em 10 minutos, eu pessoalmente o jogarei do telhado deste prédio. Mova-se. O Mercedes Maybach 600 blindado rasgou as ruas de Chicago como um leviatã escuro e imparável. O motor da Volvo 12 rugiu enquanto Victor levava o veículo massivo aos seus limites absolutos, costurando violentamente pelo tráfego do meio-dia na Lakeshore Drive. A sirene escondida atrás da grade soou, abrindo o mar de carros civis. No banco de trás, Alexander Sterling era uma mola de pura agonia cinética. Ele olhava fixamente pela janela fumê, a imagem borrada da cidade não registrando em sua mente. 5 anos. Ela estava fugindo por 5 anos. De quê? Dele? Ela descobriu quem ele realmente era. Que o charmoso e rico empresário americano que ela conheceu em Mônaco era, na verdade, o chefe implacável da máfia de Chicago. A percepção de que Clara, a empregada trêmula e invisível que esfregava seus pisos, era a mulher radiante que ele nunca deixou de amar, rasgava sua sanidade. Ela esteve sob seu teto por 8 meses. Ela morava nos aposentos dos criados. Ela comia restos em sua cozinha e trouxe a filha deles, sua filha, para um mundo de pobreza abjeta, escondida em um apartamento decadente em Pilsen. Chefe, a voz de Victor rompeu a divisória. O Dr. Aris está de prontidão. Mas tenho que perguntar, no que estamos nos metendo? É uma emboscada? Os Volkovs? Não, disse Alexander, sua voz mortalmente silenciosa. Não é a Bratva. É uma emergência médica. E Victor, a mulher e a criança naquele apartamento, eles são intocáveis. Se alguém olhar para eles de forma errada, eu arrancarei seus olhos. Victor viu a expressão de Alexander no espelho retrovisor e engoliu em seco. Entendido, chefe. Eles cruzaram para o Lower West Side, os arranha-céus brilhantes dando lugar a armazéns de tijolos, taquerias e prédios de apartamentos em ruínas. O Maybach parou com um rangido em frente ao número 1142 da Rua 18 Oeste. Era um prédio de tijolo sombrio de 4 andares, coberto de grafites desbotados. O vidro da porta da frente do prédio estava faltando, tapado com compensado barato. Alexander não esperou que Victor abrisse sua porta. Ele a chutou, saindo para o vento frio de Chicago. 3 SUVs pretos carregando a equipe de proteção pessoal de Alexander pararam com um guincho logo atrás deles, despejando uma dúzia de homens fortemente armados em ternos escuros. Isolem a rua, ordenou Alexander, sem nem olhar para trás. Ninguém entra ou sai. Ele sacou sua Sig Sauer, mantendo-a apontada para o chão, e invadiu o prédio. O corredor cheirava a repolho velho, cerveja barata e mofo úmido. As escadas rangeram perigosamente sob suas botas pesadas. 4º andar, apartamento 4B. Ele alcançou o patamar, sua respiração superficial. Ele parou diante da porta de madeira surrada do 4B. A tinta estava descascando e o olho mágico estava coberto com um pedaço de fita adesiva por dentro. Alexander levantou o punho e bateu na madeira. Mia, sou eu. Afaste-se da porta. Ele não esperou por uma resposta. Ele deu 2 passos para trás, levantou a perna e bateu com o calcanhar diretamente na fechadura. A madeira barata se estilhaçou instantaneamente, a pesada corrente de segurança por dentro quebrando como um galho. A porta se abriu com um estrondo, batendo violentamente na parede. Alexander invadiu com a arma erguida, varrendo a sala em busca de ameaças. O apartamento era minúsculo, pouco maior que seu closet na propriedade de Lake Forest. O aquecimento estava desligado e o ar estava congelante. Quase não havia móveis. Apenas um sofá de segunda mão, uma pequena televisão com a tela rachada e um fogareiro em uma pequena cozinha. E então ele os viu. No canto da sala, em um colchão colocado diretamente no chão de tábuas, estava Clara. Ela não estava usando seu uniforme de empregada grande demais.
Ela estava com uma camiseta desbotada e calças de moletom, o rosto pálido, os lábios de um tom aterrorizante de azul. Seu cabelo castanho opaco havia perdido a tintura em alguns lugares, revelando as raízes escuras e ricas que Alexander lembrava tão vividamente. Havia uma toalha ensanguentada em sua mão pálida. Ajoelhada ao lado dela, segurando um ursinho de pelúcia esfarrapado em uma mão e um pesado medalhão de prata na outra, estava uma garotinha. Ela tinha os olhos cinza ardósia penetrantes de Alexander. Ela tinha o cabelo escuro de sua mãe caindo em cachos bagunçados ao redor de seu rosto. Ela era tão pequena, tão frágil, usando uma jaqueta dentro de casa para combater o frio cortante do apartamento. A garotinha olhou para cima, seus olhos arregalados se fixando em Alexander. Ela não olhou para a arma em sua mão ou para a figura enorme e cheia de cicatrizes de Victor entrando na sala atrás dele. Ela olhou diretamente nos olhos de Alexander, erguendo a moeda de lobo de prata. "Você veio", sussurrou Mia, uma lágrima escorrendo por sua bochecha suja. O lobo veio. Alexander largou a arma. Ela bateu no chão de linóleo barato. Ele caiu de joelhos ao lado do colchão, seu terno Tom Ford feito sob medida, absorvendo instantaneamente a umidade fria do chão. Ele ignorou a garotinha por uma fração de segundo, estendendo a mão para pressionar 2 dedos trêmulos no pescoço de Clara. Sua pele queimava de febre, mas sob a superfície gelada, havia um pulso, fraco, filiforme, desaparecendo rápido, mas estava lá. Sarah, Alexander sussurrou, o nome que ele havia gritado na noite vazia de Mônaco 5 anos atrás, finalmente escapando de seus lábios novamente. Ele segurou o rosto dela, seu polegar afastando uma mancha de sangue perto de sua boca. Ela não se mexeu. "A mamãe bebeu o remédio ruim", disse Mia com a voz trêmula. "Ela disse que faria a tosse parar, mas ela tomou muitos e agora não acorda." Os olhos de Alexander se voltaram para o chão perto do colchão. Um frasco de comprimidos laranja, vazio e sem rótulo, estava rolado contra o rodapé. Oxicodona. Ela não estava tentando se matar. Ela estava tentando suprimir uma doença grave para continuar trabalhando, para continuar se escondendo, para continuar ganhando o suficiente para alimentar a filha delas, e ela teve uma overdose acidental. Uma onda de raiva assassina tomou conta de Alexander. Raiva de si mesmo, raiva do mundo que forçou sua rainha a viver como um rato em uma jaula congelante. "Victor!" Alexander rugiu, o som sacudindo as paredes finas do apartamento. "Os paramédicos chegam em 2 minutos, chefe", Victor gritou da porta. Seus próprios olhos arregalados de choque ao ver seu capo implacável ajoelhado em um chão imundo. "Diga a eles para dirigirem mais rápido ou eu mesmo darei um tiro no motorista", ordenou Alexander. Ele voltou sua atenção para a garotinha. Ele estendeu a mão, suas mãos enormes e cheias de cicatrizes se movendo com uma gentileza incrível, e puxou Mia para seu peito. Ela enterrou o rosto em seu casaco caro, suas pequenas mãos agarrando suas lapelas. Ela cheirava a sabão barato e roupas velhas, mas para Alexander era o cheiro da salvação. "Eu te peguei", Alexander sussurrou ferozmente no cabelo de sua filha, enterrando o rosto em seus cachos. "Eu peguei você e sua mãe. Ninguém nunca mais vai machucar vocês. O lobo está aqui." Enquanto o lamento distante das sirenes começava a perfurar a tarde sombria de Chicago, ecoando pela Rua 18 Oeste, Clara soltou uma respiração fraca e ruidosa. Seus olhos se abriram por uma fração de segundo. Através da névoa da overdose, seus olhos vidrados encontraram Alexander segurando sua filha. Ela tentou falar, sua voz um sussurro quase inaudível que carregava o peso de 5 anos de terror. "Alexander, eles nos encontraram." Antes que Alexander pudesse perguntar quem, os olhos de Clara rolaram para trás e seu corpo ficou completamente mole contra o colchão. O pulso sob seus dedos vibrou violentamente e então, terrivelmente, começou a diminuir. "Sarah, fique comigo", Alexander rugiu, pressionando as mãos contra o peito dela enquanto as botas pesadas dos paramédicos finalmente trovejavam escada de madeira acima. O rei de Chicago finalmente encontrou sua rainha e sua princesa, mas estava prestes a perdê-los todos novamente. A guerra apenas começara. A ala de emergência do centro médico da Universidade Rush havia sido totalmente tomada. Homens fortemente armados em ternos feitos sob medida estavam em cada elevador, escadaria e saída no 4º andar.
Os pacientes civis foram silenciosa e eficientemente realocados para outras alas, compensados com envelopes anônimos e grossos de dinheiro. Alexander Sterling não pedia permissão. Ele comprava conformidade. Dentro da sala de trauma, uma sinfonia de caos controlado se desenrolava. O Dr. Harrison Harris, chefe de trauma e um homem cujo estilo de vida luxuoso era secretamente financiado pelo sindicato Sterling, gritava ordens para sua equipe. Injetem 2 miligramas de naloxona intravenosa. Ela está cianótica. Preciso de um tubo torácico pronto. O pulmão direito dela parece diminuído. Temos pneumonia bilateral grave exacerbando uma overdose de opioides. Gritou o Dr. Harris, suas mãos voando sobre a forma inerte de Clara, enquanto uma enfermeira cortava suas calças de moletom para estabelecer uma linha femoral. Alexander estava do outro lado da janela de observação de vidro, seu rosto uma máscara impenetrável de granito. Ele havia tirado seu paletó Tom Ford e o enrolado em Mia, que estava sentada em uma cadeira de couro na sala de espera, suas perninhas balançando a centímetros do chão. Ela segurava uma xícara de chocolate quente que Victor havia conseguido, embora não tivesse tomado um único gole. Seus olhos arregalados e aterrorizados estavam grudados em seu pai. Alexander ajoelhou-se na frente dela, ignorando o sangue que manchava os joelhos de suas calças. Ele estendeu a mão, gentilmente colocando um cacho escuro e rebelde atrás da orelha dela. Mia, ele disse, sua voz um rugido baixo e suave, totalmente desprovido da letalidade que ele usava para comandar seus homens. Preciso que você seja muito corajosa para mim agora. Você pode fazer isso? Mia assentiu lentamente, seu lábio inferior tremendo. A mamãe vai para o céu? Não, afirmou Alexander com uma certeza absoluta e aterrorizante. Eu não permitirei. Mas preciso que você me diga exatamente o que aconteceu antes de eu ligar. Você disse que sua mãe bebeu um remédio ruim porque estava tossindo. Mia fungou, olhando para a pesada moeda de lobo de prata, ainda apertada em sua pequena mão. Ela estava tossindo muito mal por muitos dias, mas ela não tomou o remédio sozinha. Alexander congelou. O ar no corredor pareceu cair 10 graus. Atrás dele, Victor, que estava de guarda na porta, enrijeceu, sua mão repousando instintivamente em sua arma no coldre. O que você quer dizer com ela não tomou? Alexander perguntou, seu tom caindo para um sussurro perigoso. Mia olhou para cima, seus olhos cinza ardósia a espelhos perfeitos dos dele, cheios de trauma inocente. A porta estava trancada, mas eles a arrombaram. 2 homens. Eles usavam ternos como seus amigos. Ela apontou um dedinho para Victor. Mas eles cheiravam a fumaça. A mamãe me disse para me esconder no armário atrás dos casacos. Ela me disse para não fazer barulho, mesmo que eu estivesse com medo. Alexander sentiu uma raiva monstruosa e gelada se desenrolar em seu peito. Você viu o que eles fizeram? Eu espiei pela fresta, sussurrou Mia, uma lágrima finalmente escapando e caindo em seu chocolate quente. A mamãe tentou lutar com eles. Ela bateu em um com uma lâmpada. Mas o homem grande agarrou o cabelo dela. Ele apertou o nariz dela e derramou o frasco laranja em sua boca. Ele disse a ela. Mia fez uma pausa, lutando para lembrar as palavras exatas. Ele disse a ela. O chefe diz que pontas soltas são amarradas. Deveria ter continuado um fantasma, Sarah. Então eles foram embora. A mamãe se arrastou para a cama e me disse para pegar a moeda. Então ela foi dormir. O chefe diz que pontas soltas são amarradas. Alexander levantou-se lentamente. Suas articulações pareciam rígidas, seu sangue se transformando em nitrogênio líquido. Clara não teve uma overdose acidental para suprimir uma tosse. Foi uma tentativa de assassinato, uma emboscada encenada para parecer o fim trágico de uma mulher desesperada e viciada vivendo nas favelas de Pilsen. E eles sabiam o nome verdadeiro dela, Sarah. Apenas um punhado de pessoas sabia sobre Mônaco. Apenas um punhado de pessoas sabia que Alexander havia desaparecido por 2 semanas, 5 anos atrás. Ele a manteve totalmente separada de seu mundo. Victor, disse Alexander sem se virar. Chefe, quem sabia que Clara Jenkins era Sarah? Quem a investigou quando ela foi contratada na propriedade? Victor abriu um pequeno caderno de couro que sempre carregava. A agência doméstica enviou 3 candidatas. A aprovação final foi assinada por Carmine. Carmine Rossi, o subchefe de Alexander, seu mentor. O homem que havia acolhido Alexander quando o pai de Alexander foi morto a tiros 2 décadas atrás. Carmine era família.
Carmine administrava as operações do dia a dia, enquanto Alexander gerenciava na fachada corporativa. Se Carmine a reconheceu quando ela se candidatou ao cargo de empregada, por que não contou a Alexander? A menos que Carmine fosse o motivo pelo qual ela estava se escondendo em primeiro lugar. Antes que Alexander pudesse processar a magnitude dessa traição, as pesadas portas de vidro da sala de trauma se abriram. O Dr. Harris saiu baixando sua máscara cirúrgica. Suas roupas cirúrgicas estavam manchadas e sua testa estava úmida de suor. Alexander cobriu a distância em 2 passos. Relatório. Ela está estável, Sr. Sterling, disse Harris, exalando um longo suspiro. Mas foi perigosamente perto. A naloxona reverteu a toxicidade opioide, mas o volume de oxicodona em seu sistema causou depressão respiratória grave. Combinado com pneumonia aguda não tratada, mais 5 minutos e ela estaria com morte cerebral. Quando ela vai acordar? Ela está lutando contra a sedação agora. Nós a transferimos para a suíte de recuperação VIP no final do corredor, mas Alexander, ela está gravemente desnutrida e seu sistema imunológico está comprometido. Ela precisa de descanso. Ela vai descansar, disse Alexander, seus olhos escurecendo em uma tempestade de intenção violenta. Depois que ela falar comigo. Victor, fique com a Mia. Dê a ela o que ela quiser. Se alguém que não seja o Dr. Harris chegar a menos de 50 pés desta criança, atire na cabeça deles. Com prazer, rosnou Victor. Alexander caminhou pelo corredor estéril e iluminado por luzes fluorescentes, seus passos pesados ecoando como o toque de um sino fúnebre. O sindicato estava prestes a sangrar. Chicago estava prestes a queimar. Mas primeiro ele precisava olhar nos olhos da única mulher que já possuiu sua alma. A suíte de recuperação VIP parecia mais uma cobertura no Ritz-Carlton do que um quarto de hospital. Tinha painéis de mogno, uma área de estar privativa e uma vista panorâmica do horizonte de Chicago. Mas Alexander não tinha olhos para o luxo. Seu olhar estava totalmente ancorado na figura frágil deitada no centro da cama mecânica. Sarah, ele não conseguia mais pensar nela como Clara. Parecia incrivelmente pequena em meio aos lençóis brancos. As linhas intravenosas que serpenteavam em seu braço machucado pareciam muito duras, muito clínicas para a mulher vibrante que ele lembrava rindo sob o sol do Mediterrâneo. Seu cabelo escuro estava espalhado pelo travesseiro, emoldurando um rosto que estava pálido, mas respirando firmemente. Alexander puxou uma cadeira para a beira da cama e sentou-se. Pela primeira vez em 5 anos, o capo de Chicago baixou a guarda completamente. Ele estendeu a mão, sua mão grande e calejada envolvendo gentilmente os dedos frios e finos dela. Ele levou a mão dela aos lábios, pressionando um beijo contra os nós dos dedos, fechando os olhos enquanto uma onda de profunda dor e alívio avassalador o invadia. Sinto muito, ele sussurrou na sala silenciosa. Sinto muito mesmo. 1 hora se passou em silêncio pesado. Então, uma leve contração. Uma suave inspiração ruidosa. As pálpebras de Sarah tremeram. Ela gemeu, um som fraco de desconforto, antes de seus olhos se abrirem lentamente. Levou um momento para eles focarem, piscando contra a iluminação suave da suíte. Quando seu olhar finalmente caiu sobre o homem sentado ao seu lado, ela congelou. O monitor cardíaco ao lado de sua cama disparou instantaneamente, o bip rítmico acelerando para um estacato em pânico. Ela tentou puxar a mão, o terror brilhando em seus olhos. Mia, ela murmurou, sua voz rouca e arranhada pelo tubo de intubação que havia sido removido apenas algumas horas antes. Onde está minha bebê? Ela está segura, disse Alexander imediatamente, seu aperto na mão dela se intensificando apenas o suficiente para impedi-la de se afastar, mas gentil o suficiente para não machucar. Ela está do lado de fora da porta, Sarah. Victor está aguardando. Ninguém vai tocar nela. Ao som de seu nome verdadeiro, Sarah parou de lutar. A luta se esvaiu dela, deixando apenas uma exaustão profunda. Lágrimas brotaram em seus olhos, escorrendo por suas bochechas pálidas. Você sabe, eu sei que ela é minha filha, disse Alexander, sua voz embargada de emoção. Eu sei que ela tem 5 anos e sei que você viveu como Clara Jenkins, esfregando meus pisos por 8 meses para se esconder à vista de todos. Ele se inclinou mais perto, seus olhos cinza ardósia fixos nos dela. O que eu não sei, Sarah, é por quê. Por que você desapareceu de Mônaco? Por que passou 5 anos fugindo de mim?
Sarah virou a cabeça, incapaz de encontrar seu olhar intenso. Eu não estava fugindo de você, Alexander. Eu estava fugindo por você, por ela. Explique-me, Alexander ordenou suavemente, embora houvesse uma inegável ponta de desespero em seu tom. Mia me disse que 2 homens invadiram seu apartamento. Eles forçaram aqueles comprimidos goela abaixo. Eles disseram, o chefe diz que pontas soltas são amarradas. Quem fez isso com você? Sarah estremeceu, fechando os olhos enquanto a memória do ataque a invadia. Carmine, ela sussurrou. O nome atingiu Alexander como um golpe físico. Ouvi-lo dos lábios de Victor como uma suspeita era uma coisa. Ouvi-lo de Sarah como uma verdade absoluta quebrou a base de seu mundo inteiro. Na manhã em que você deveria voar de volta para a América, Sarah começou, sua voz ganhando uma fração de força, enquanto a adrenalina da memória entrava em ação. Você desceu ao saguão para arranjar o carro. Eu estava fazendo as malas. Eu ia com você, Alexander. Eu estava pronta para deixar minha vida inteira para trás. Alexander se lembrou. Ele havia comprado para ela uma passagem de primeira classe. Ele estava planejando trazê-la para Chicago para protegê-la, para eventualmente se casar com ela. Houve uma batida na porta da suíte, continuou Sarah, uma lágrima escorrendo por sua têmpora. Pensei que fosse o serviço de quarto, mas era um homem mais velho, impecavelmente vestido. Ele tinha 2 homens com ele. Ele se apresentou como Carmine Rossi. Ele sabia meu nome completo. Ele sabia da história da minha família. E então ele jogou um envelope pardo na cama. A mandíbula de Alexander se contraiu com tanta força que seus dentes doeram. O que havia nele? Fotos. Sarah engasgou, um soluço finalmente rompendo. Fotos do que seu sindicato faz. Corpos nos porta-malas de carros. Homens pendurados em ganchos de carne em armazéns. E fotos de você, Alexander, coberto de sangue. Ele me disse exatamente quem você era. Não um CEO de logística, o capo de Chicago. Sarah, eu nunca... Eu sei, ela chorou suavemente, finalmente olhando para ele. Eu sei que você não me machucaria. Mas Carmine deixou claro que você era o perigo. Ele disse que você estava no meio de uma guerra com os russos. Ele disse que uma mulher como eu, uma civil, uma fraqueza, o mataria. Ele disse que se seus inimigos descobrissem sobre mim, eles me esfolariam viva para chegar até você. Ela fez uma pausa, respirando fundo e dolorosamente. Alexander pegou um copo de água com um canudo, segurando-o gentilmente em seus lábios. Ela tomou um gole e engoliu com dificuldade. Ele me deu um ultimato, sussurrou Sarah. Pegar uma bolsa contendo $200.000 e desaparecer para sempre. Se eu tentasse contatá-lo, ele disse que me mataria e diria a você que foram os russos. Ele disse que era a única maneira de mantê-lo vivo, Alexander, para mantê-lo focado. Então você fugiu, disse Alexander, as peças se encaixando, uma sensação doentia corroendo suas entranhas. Eu fugi para Paris primeiro. Ela assentiu. Eu não peguei o dinheiro dele. Eu não podia. Parecia dinheiro sujo. Mudei meu nome. Morei em albergues. E um mês depois, descobri que estava grávida. Alexander fechou os olhos, o imenso peso dos anos perdidos o esmagando. Ela esteve sozinha, aterrorizada, carregando seu filho em cidades estrangeiras. Tudo por causa de seu próprio subchefe. Quando Mia nasceu, a paranoia piorou, explicou Sarah. Eu sabia que Carmine tinha olhos em todos os lugares. Nós nos mudamos de cidade em cidade. Eu trabalhava sem registro. Mas um ano atrás fiquei doente. A pneumonia não passava. Eu não podia pagar um médico de verdade e estava apavorada de dar meu nome verdadeiro a um hospital. Eu sabia que estava morrendo, Alexander. Ela olhou para ele, um fogo maternal feroz de repente, queimando em seus olhos opacos. Eu precisava garantir que Mia estivesse segura antes de eu morrer. Eu sabia que Carmine não me deixaria chegar perto de você. Mas pesquisei sua propriedade. Descobri que eles usavam uma agência doméstica de elite. Forjei uma identidade, Clara Jenkins. Tingi meu cabelo. Passei fome para parecer frágil. Consegui o emprego. Você entrou na cova dos leões, murmurou Alexander maravilhado. Eu trouxe Mia para a cidade, a escondi naquele apartamento em Pilsen e peguei os turnos de interna, disse Sarah. Meu plano era esperar o momento certo para encurralá-lo sozinho, mostrar-lhe a moeda do lobo e dar-lhe Mia. E então eu ia embora de novo para que Carmine não a matasse também.
Mas ele te encontrou. Alexander terminou o pensamento, sua voz tornando-se letalmente fria. Eu desmaiei na lavanderia ontem, admitiu Sarah, envergonhada. O médico da propriedade insistiu em tirar sangue. Entrei em pânico e fugi. Acho que... Acho que aquele médico comparou meu DNA ou minhas impressões digitais com um banco de dados. Carmine deve ter marcado minha biometria 5 anos atrás. Esta manhã, os homens dele arrombaram minha porta. Eles disseram que eu quebrei o acordo. Eles derramaram aqueles comprimidos na minha garganta para parecer uma overdose trágica de uma empregada pobre. Eles não viram Mia. Ela estava perfeitamente quieta no armário. Alexander se levantou. A dor e a admiração se foram, substituídas inteiramente por uma quietude predatória e impiedosa. Carmine Rossi havia roubado 5 anos de sua vida. Ele havia forçado a mulher que Alexander amava a viver como um animal caçado. Ele quase deixou a filha de Alexander órfã. Sarah, disse Alexander, olhando para ela, sua postura perfeitamente reta, o capo totalmente desperto. Você não precisa mais fugir. Você não precisa mais se esconder. Vou trazer Mia aqui e vocês duas vão descansar. Alexander, o que você vai fazer? Sarah perguntou, sua voz tremendo, vendo a escuridão assassina em seus olhos, sobre a qual Carmine a havia avisado. Alexander se inclinou, pressionando um beijo firme e protetor em sua testa. Vou fazer exatamente o que Carmine te avisou, sussurrou Alexander, sua voz ecoando com a promessa de violência absoluta. Vou amarrar uma ponta solta. A transição de um pai enlutado e aterrorizado para o capo implacável do sindicato de Chicago foi instantânea e absoluta. Alexander Sterling saiu da suíte de recuperação VIP do Centro Médico da Universidade Rush, deixando seu coração para trás daquelas pesadas portas de carvalho. Ele emergiu no corredor como um homem feito inteiramente de gelo e violência. Ele encontrou Mia sentada no sofá de couro, dormindo profundamente, sua pequena cabeça apoiada na coxa maciça de Victor. O capanga corpulento olhou para cima, sua expressão se suavizando por uma fração de segundo antes de endurecer em prontidão militar ao ver o olhar nos olhos de seu chefe. Victor, disse Alexander, sua voz baixando uma oitava, carregando a calma mortal de uma cascavel enrolada. Chame a unidade fantasma. Todos os 12. Eles devem isolar este andar, sem médicos, sem enfermeiras, sem agentes federais, sem Deus. Ninguém entra nesta suíte a menos que sangue Sterling. Feito, chefe, sussurrou Victor, deslizando gentilmente um travesseiro sob a cabeça de Mia enquanto se levantava. Para onde vamos? Para a Willis Tower, a sala de reuniões de alta altitude, respondeu Alexander, ajustando os punhos de sua camisa arruinada e manchada de sangue. Ligue para Carmine. Diga a ele que a Bratva Volkov acabou de atacar um de nossos esconderijos em Pilsen e matou um civil. Diga a ele que estou cego de raiva e preciso que ele convoque o círculo interno imediatamente para planejar nossa retaliação. O rosto cheio de cicatrizes de Victor se abriu em um sorriso lento e aterrorizante. Ele entendeu perfeitamente. Ele vai pensar que seus homens tiveram sucesso. Ele vai pensar que você está reagindo exatamente como ele planejou. Deixe-o, disse Alexander suavemente. Deixe o velho se sentir como um rei por uma última hora. 45 minutos depois, o Maybach blindado entrou no estacionamento subterrâneo da Willis Tower. Alexander não se preocupou em trocar de roupa. O sangue seco em suas calças e o estado amassado e sujo de sua vestimenta, geralmente impecável, venderiam a ilusão de um homem levado ao limite do pânico irracional. O elevador privado subiu para o 103º andar, contornando o mirante público e abrindo diretamente na sala de reuniões executiva da Sterling Logistics. A sala era um monumento à intimidação corporativa, com vidro do chão ao teto com vista para a grade cintilante de Chicago. Uma mesa maciça esculpida em uma única laje de nogueira preta e isolamento acústico tão espesso que uma bomba poderia explodir lá dentro e as secretárias no saguão não ouviriam nada. Carmine Rossi já estava lá, servindo-se de uma dose de Macallan 25 de um decantador de cristal. Ele lhe era um homem de 60 e poucos anos, impecavelmente vestido com um terno Brioni de carvão, seu cabelo prateado perfeitamente penteado. Ele parecia em todos os aspectos o distinto vice-presidente corporativo, não traindo nada do subchefe da máfia
que havia ordenado o assassinato de uma mãe e uma criança poucas horas antes. 4 outros capos sentavam-se ao redor da mesa, seus rostos sombrios, esperando por ordens. Alexander, disse Carmine, sua voz pingando com uma preocupação paternal perfeitamente fingida enquanto Alexander invadia a sala. Ele deu um passo à frente, notando o sangue nas roupas de Alexander. Victor me contou o que aconteceu. Uma vítima civil em Pilsen. Os Volkovs estão ficando imprudentes. Precisamos atacá-los com força e rapidez antes que pensem que você amoleceu. Alexander caminhou até a cabeceira da mesa. Ele não se sentou. Ele colocou ambas as mãos espalmadas na madeira de nogueira preta, inclinando-se para a frente. Seus olhos cinza ardósia fixaram-se em Carmine. Você está certo, Carmine, disse Alexander, sua voz estranhamente calma, contrastando fortemente com sua aparência desgrenhada. Pontas soltas são amarradas. Não é o que sempre dizemos? A mão de Carmine, segurando o copo de cristal de uísque, parou por um segundo microscópico antes que ele tomasse um gole lento. Exatamente. Não podemos deixar os russos ditarem os termos desta guerra em nossa cidade. É engraçado, ponderou Alexander, caminhando lentamente ao redor da mesa. O silêncio pesado da sala à prova de som, amplificando o baque suave de seus sapatos. A civil que morreu, ela era uma empregada na minha propriedade. Clara Jenkins. Os 4 capos trocaram olhares confusos. Uma empregada? Por que o chefe estava convocando uma cúpula de emergência por danos colaterais envolvendo uma trabalhadora doméstica? Carmine, no entanto, sorriu rigidamente. Uma tragédia, Alexander, mas vamos compensar a família dela. Devemos nos concentrar em Alexei Volkov. Ela não tinha família, continuou Alexander, parando diretamente atrás da cadeira de couro de Carmine. Pelo menos não no papel. Mas ela deixou algo para trás. Uma menina de 5 anos. Alexander se inclinou, sua boca a centímetros da orelha de Carmine. Uma menina de 5 anos com olhos cinza ardósia, que carrega uma moeda de lobo moretti de prata no bolso. O copo de cristal escorregou dos dedos de Carmine, quebrando-se no chão de madeira. O líquido âmbar derramou-se sobre a madeira polida como sangue. A sala explodiu em um movimento súbito e violento. Carmine tentou pegar o revólver de cano curto guardado dentro de seu casaco, mas Alexander foi mais rápido. Com uma velocidade aterrorizante, Alexander pegou um pesado peso de papel de bronze da mesa e o derrubou brutalmente no pulso de Carmine. O estalo doentio do osso ecoou na sala, seguido pelo grito agonizante de Carmine. Os 4 capos pularam de seus assentos, tentando pegar suas armas, mas as portas da sala de reuniões se abriram. Victor e 6 homens fortemente armados inundaram a sala, suas submetralhadoras com silenciador apontadas diretamente para os capos. Mãos na mesa. Agora! Rugiu Victor. Os capos, percebendo a mudança de poder, levantaram lentamente as mãos vazias e recuaram. Carmine desabou de volta em sua cadeira, segurando seu pulso quebrado, o rosto pálido e suando. A fachada de avô havia se derretido completamente, deixando apenas o animal desesperado e encurralado por baixo. Você está cometendo um erro, Alexander. Carmine sibilou entre os dentes cerrados, seus olhos dardejando freneticamente pela sala. Você não entende o quadro geral. Eu te protegi. Eu protegi esta família. Alexander agarrou Carmine pelo colarinho de seu caro terno Brioni e o arrancou da cadeira, batendo seu rosto na mesa de nogueira preta. Você me protegeu? Alexander rugiu, o capo monstruoso totalmente liberado. Você ameaçou a mulher que eu amava. Você a forçou a viver como um rato nas favelas desta cidade, carregando meu filho, aterrorizada com sua própria sombra. E hoje você enviou 2 homens para forçar uma dose letal de oxicodona em sua garganta, enquanto minha filha se escondia em um armário. Ela era uma fraqueza, cuspiu Carmine, sangue espirrando de seu lábio onde atingiu a madeira. Os Volkovs já estavam farejando. Se eles descobrissem que você tinha um coração, eles a teriam usado para te estripar. Eu dei dinheiro a ela. Eu dei a ela uma saída. A culpa é dela por ter voltado. Ela não voltou por mim, seu merda, rosnou Alexander, puxando sua Sig Sauer personalizada de seu coldre de ombro e pressionando o cano de aço frio contra a nuca de Carmine. Ela voltou porque estava morrendo e queria garantir que sua filha, minha filha, sobreviveria.
E em vez de vir até mim, você tentou executá-las. Carmine soltou uma risada amarga e úmida. Vá em frente, puxe o gatilho, mas você já está morto, Alexander. Alexander franziu a testa, pressionando a arma com mais força contra o crânio do homem. O que isso significa? Você realmente achou que eu simplesmente mataria a garota e esperaria que você não percebesse? Carmine zombou, virando a cabeça o suficiente para olhar Alexander nos olhos. Eu soube no momento em que a biometria dela apareceu no sistema ontem que meu tempo estava se esgotando. Eu fiz um acordo, na noite passada. Um pavor frio se acumulou no estômago de Alexander. Com quem? Alexei Volkov. Carmine sorriu, uma visão grotesca e sangrenta. Eu dou a ele as rotas de transporte no South Side, e ele me dá os homens para tomar seu trono. Sua pequena unidade fantasma no hospital, eles são bons. Mas Alexei enviou 30 de seus assassinos da Bratva para o centro médico da Universidade Rush há 10 minutos. Eles não vão parar até que cada quarto seja limpo. Você deixou sua pequena família completamente desprotegida, Alexander. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Victor, disse Alexander suavemente. Sim, chefe. Deixe 2 homens aqui para vigiar esses capos. Se eles se mexerem, mate-os. Você e o resto dos homens vêm comigo. E Carmine, perguntou Victor, seu dedo apertando o gatilho. Alexander olhou para o homem que havia sido um pai para ele, o homem que o havia traído da maneira mais íntima e imperdoável possível. Carmine queria ser o rei de Chicago, disse Alexander, recuando e guardando sua arma. Ele caminhou em direção às janelas do chão ao teto com vista para a cidade, a 103 andares de altura. Deixe-o voar. Victor não hesitou. Ele agarrou o subchefe gritando e se debatendo pela parte de trás de seu terno, arrastou-o para a janela de vidro reforçado e usou a coronha de seu rifle para estilhaçar o painel. O vento uivante de Chicago imediatamente, violentamente, sugou para dentro da sala. Com um único e poderoso impulso, Victor jogou Carmine Rossi no abismo congelante. Alexander não o viu cair. Ele já estava correndo para o elevador. Pegue o helicóptero. Alexander latiu em seu telefone, ligando para seu piloto de aviação particular. Encontre-nos no telhado da Willis. Estamos voando para o Rush. Agora. O Augusta Westland AW-109 desceu no telhado do centro médico da Universidade Rush como uma lâmina caindo. Antes de tocar totalmente o chão, Alexander Sterling já estava se movendo, porta aberta, botas batendo no concreto, arma erguida. O telhado estava silencioso. Silencioso demais. As portas de aço da escadaria haviam sido explodidas, suas dobradiças torcidas, marcas de queimadura pretas manchando as paredes. Mexam-se, latiu Victor, liderando a equipe tática para dentro. Alexander o seguiu, seu pulso martelando. 30 soldados da Bratva. A traição de Carmine ecoava em sua mente. Se eles a tivessem alcançado, eles invadiram o andar de recuperação VIP. Foi um massacre. Portas crivadas de balas pendiam entreabertas. Luzes piscavam no teto. Corpos russos espalhavam-se pelo corredor, suas armas espalhadas por azulejos escorregadios de sangue. Chefe, aqui! Alexander correu em direção à voz de Victor. A sala de trauma estava barricada por dentro. Do lado de fora da porta jaziam 5 mercenários mortos, cada um abatido com tiros precisos e letais. Lá dentro, encostado na parede, estava o capitão da unidade fantasma, pálido e sangrando, seu rifle ainda fumegando. Eles vieram pelos elevadores de carga, o capitão murmurou, mas no quarto errado. Alexander congelou. Onde ela está? A garota, ela sabia, disse o capitão fracamente, apontando para o corredor. Disse que a mãe dela mandou se esconder onde os homens maus não procuram. Alexander não esperou. Ele correu. A porta do armário de suprimentos se abriu sob sua mão. A escuridão engoliu o pequeno espaço, o ar cortante com alvejante. O feixe de sua lanterna cortou as sombras. Lá. Sarah estava encolhida no canto, as linhas intravenosas arrancadas de seus braços, sua camisola de hospital manchada de sangue. Ela tremia, mas seus braços estavam travados protetoramente ao redor de Mia. A garotinha olhava de volta, de olhos arregalados, mas sem chorar. Em seu pequeno punho, ela segurava a moeda de lobo de prata, apontada para a frente como um escudo. Alexander largou tudo, arma,
luz, orgulho e caiu de joelhos. Mia, o lobo voltou. Ela sussurrou, enterrando o rosto no ombro de Sara. Sara olhou para cima, o medo desaparecendo à medida que o reconhecimento o substituía. Eles se foram? Ela perguntou roucamente. Eles se foram, disse Alexander, puxando as duas para seus braços. Todos eles. Vocês estão seguras agora. Juro que nunca mais terão que se esconder. Um ano depois, a luz do sol se derramava sobre uma varanda em Mônaco, o Mediterrâneo brilhando infinitamente abaixo. Alexander estava na grade, vestido de linho branco, o peso de sua antiga vida não mais visível em sua postura. Ele não havia abandonado seu império. Ele o havia transformado. A violência se foi. Substituída pela legitimidade. O passado enterrado. Braços o envolveram por trás. Pensando de novo, murmurou Sara. Ele se virou sorrindo e a beijou. Ela estava inteira agora, não mais a mulher quebrada daquele hospital. Olhem! A voz de Mia soou. Eles riram enquanto ela corria em direção a eles, segurando uma concha do mar. Sua alegria brilhante e não filtrada. Alexander ajoelhou-se ao lado dela, sua expressão suave. Ao redor do pescoço dela, o medalhão de lobo de prata brilhava ao sol. Não mais um símbolo de medo. Agora era algo totalmente diferente. Uma promessa. O lobo havia encontrado sua família, e desta vez ele nunca mais os perderia. Esta história mergulha profundamente em temas de sacrifício, a natureza inescapável do passado e os comprimentos aterrorizantes que um pai percorrerá para proteger seu filho. A escolha desesperada de Sara de se esconder à vista de todos destaca o isolamento extremo nascido do medo. Enquanto a rápida transformação de Alexander, de um chefe corporativo frio e distante para um pai ferozmente protetor, ilustra o poder profundo do amor súbito e incondicional. A narrativa nos lembra que a verdadeira força não é encontrada na acumulação implacável de poder, mas na vulnerabilidade necessária para amar e defender uma família. Ela explora como os segredos, mesmo aqueles mantidos com as melhores intenções, podem construir uma prisão. Em última análise, é um testemunho da ideia de que a luz pode ser encontrada mesmo nos cantos mais sombrios e perigosos do mundo, desde que haja a vontade de lutar pelas pessoas que ancoram nossa humanidade.